tarde, turminha. Hoje é quarta-feira, hoje é dia das nossas atividades de geografia e português. Bom, nós já estamos utilizando as apostilas novas, tá? E na apostila de geografia, nós vamos continuar o assunto sobre as paisagens. Nós já vimos que as paisagens são todas as coisas que nós conseguimos ver, que fica registrado no nosso cérebro, muitas vezes herança daquilo que vimos algum dia, tá bom? E aí nós temos dois tipos, nós temos a natural e a cultural, a humanizada, que são feitas pelas mãos dos homens. Então vamos lá, os elementos da natureza. Aqui na página 160 tem um quadro, tá bom? E aí eles vão citar essas referências. Então, olha lá. Os elementos da natureza são os rios, são as cachoeiras, são as árvores, as flores e os elementos culturais. Elementos culturais são aqueles que são formados pelos homens. Então, são as casas, são os edifícios, as pontes, tá certo? As avenidas. Então, nós vamos continuar falando na apostila de geografia sobre este assunto, tá bom? E nós, seres humanos, nós temos o poder de transformar, de alterar os locais, tá? Nós temos o poder de mudar as paisagens por diversas razões. Às vezes, para que o nosso bairro fique melhor, para que nos ofereça uma qualidade de vida melhor, tá bom? Então, por isso que muitas vezes as pessoas, eles fazem essas adaptações na natureza. Vocês vão também ver aqui na parte da apostila, na página 162, que está falando sobre a transformação das paisagens, que às vezes tem a finalidade religiosa. Então, o que acontece? Eles constroem templos nos quais as pessoas buscam, né, o poder espiritual, elas buscam algo para a vida espiritual delas. E há transformação. Tem templos muito bonitos, né? Tem até aquele muro das lamentações, aonde é um muro que as pessoas vão até lá para fazerem orações. Aqui na apostila nós vamos ver as pirâmides, nós vamos ver aqui a Basílica da Aparecida do Norte. Pode ser que você já tenha visitado com a sua família, então vai ter um registro, tá bom? Uma memória, tá? E aí vocês vão preencher também as atividades dessa apostila com bastante capricho. Lá embaixo vai ter as folhinhas para que vocês possam seguir as orientações, tá? Na apostila de português, vamos continuar utilizando a apostila A. Então, aqui na apostila de português, nós vamos fazer e vamos começar um assunto novo. Nós vamos falar sobre as palavras que indicam ações. Pessoal, vocês já ouviram falar sobre os verbos? Então, o verbo, tá, é uma ação. Então, o verbo, ele dá movimento para a frase. Olha lá. No truque de mágica que você aprendeu, a cada instrução há uma palavra indicando a ação que deve ser realizada. Então, a ação, ela indica o que a pessoa está fazendo. Então, isso é o verbo, tá bom? Então, os verbos são palavras que indicam ação, por exemplo, pular, correr, sentar, escutar, comer, amar, tá bom? São os verbos. Então, vocês prestem bastante atenção que este é um assunto novo. Nós, na apostila, vamos completar os exercícios já utilizando os verbos, tá? Eu vou ler um texto aqui para vocês, olha lá. E neste texto vão ter algumas palavras que são verbos, e aí eu vou mostrar para vocês, olha lá. Tudo parece bastante no país onde a gente mora, mas repare, né, neste instante no que acontece lá fora. Muitos povos não têm água, nem um pingo para beber. Já pensou que coisa chata se isso acontecer? Então, olha só, nesse texto aqui, eles estão falando do verbo. E aí, aonde está com a palavra em azul, em destaque, são os verbos. Então, turminha, nós vamos começar este assunto dos verbos. A gente vai trabalhar bastante sobre isso, tá? Prestem bastante atenção, leiam a apostila, tá bom? Para que vocês possam entender. Tem
Tendo dúvida, na videoconferência vamos conversar, tá certo? Porque este é um assunto que se estenderá agora, tá bom? Um beijo, façam as atividades com bastante capricho.